Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Com muita alegria nós estamos de volta para a gravação de mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa palavra de Deus. Queremos dizer a você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever, deixar aí o seu like, que é muito importante para todos nós. Também compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, né? E também deixar seu comentário aí no local adequado do vídeo para que você faça um comentário dizendo a cidade onde você está assistindo os nossos vídeos. Também, como sempre, mandamos aqui um abraço carinhoso àqueles que nos ouvem pela Rádio Farol FM 90.1, aqui da capital Maceió. Todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, o áudio desse vídeo é disponibilizado para todos os irmãos. Também aqui o nosso abraço extensivo aos irmãos que nos assistem todos os dias, a partir das 22 horas na Rádio Web Capital, aqui de Maceió. Também nosso abraço carinhoso para todos vocês. Nosso abraço carinhoso também para os nossos irmãos que nos assistem através da nossa página oficial das Assembleias de Deus aqui em Alagoas, o AD Alagoas. A partir ali da quinta-feira, mais ou menos, o nosso vídeo é disponibilizado ali para tantos quantos acessarem a página da nossa igreja, ter acesso ali ao comentário da revista da Escola Dominical. Muito bem, queridos irmãos, para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, nós comentamos a revista de adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nós fazemos um comentário diferenciado, porque o nosso comentário sempre é feito em 10 tópicos, cuja finalidade é ampliar a sua aula, ampliar o seu estudo, enfim, ampliar o seu conhecimento. Então, nós vamos aqui garimpando na lição e onde vemos um ponto que pode se constituir um tópico, a gente vai montando até montarmos os 10 tópicos. Isso tem ajudado muita gente pelo Brasil. Isso não isenta você de estudar os tópicos que já estão listados aqui na nossa lição, são sempre muito bem comentados. Então, queridos, a lição de hoje que nós vamos estudar é a lição número 8 para 19 de fevereiro de 2023. Nossa lição toda trata de avivamento. E a lição número 8 vai falar sobre o avivamento espiritual no mundo. Já vimos avivamento espiritual na vida da igreja, avivamento espiritual na vida de Pedro, na vida de Estevão, né? Enfim, as diversas modalidades de avivamento nos diferentes locais. E hoje nós vamos estudar sobre o avivamento espiritual no mundo. Ora, se o avivamento que afeta a igreja não afetar o mundo, não é um avivamento genuíno. O avivamento que vem para a igreja sempre a impulsiona para executar um trabalho no mundo, até porque a razão da igreja estar na terra, uma das razões e uma das principais, é que essa igreja evangelize o mundo, leve Cristo ao mundo. Muito bem, nosso texto áureo nos diz assim: e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Esse texto áureo consta em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. A nossa verdade prática nos diz assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. E nossa leitura bíblica em classe, irmãos, ela mescla, dois textos de Ezequiel. Ezequiel 37, versículos de 7 a 10, e também Ezequiel 47, versículos de 1 a 5 e versículo 9. Nos diz assim todo o texto corrido: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava,
E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Vamos para Ezequiel 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Você vai ver que a nossa lição consta aí de uma introdução, que vai dar uma visão panorâmica da lição. Depois nós vamos para o primeiro tópico, que é o avivamento no tempo de Ezequiel. Segundo tópico, os grandes avivamentos no mundo. Terceiro tópico, os avivamentos mudam a história. E, por fim, uma conclusão. Quem dispõe da lição do mestre, vai ter aí um plano de aula, também vai encontrar na sua lição 2 auxílios para a vida cristã, sinopses de cada tópico, enfim, várias coisas aqui que nos ajudam no estudo da lição. Visando complementarizar, obviamente, esse estudo, eu preparei aqui os 10 tópicos que vou passar a lhe fornecer a partir de agora. Muito bem, a lição trata do avivamento espiritual no mundo. A igreja não é do mundo, mas está no mundo. E esta igreja, enquanto está no mundo, Jesus disse que ela é luz do mundo e sal da terra. Jesus queria dizer que a igreja na terra deve influenciar. E uma igreja, irmãos, não avivada, ela não influencia o mundo, não influencia a geração na qual está inserida, ela não influencia a sociedade, não influencia as pessoas. Mas uma igreja avivada, os crentes dominados pelo poder do Espírito Santo, certamente irão influenciar e muito em todas as áreas e aspectos da vida e da sociedade. Então eu coloquei aqui, em primeiro lugar, dos tópicos que nós criamos. Um avivamento precedido por crise. Nós vamos ver isso onde? Nós vamos ver no texto de Ezequiel que foi escolhido. Ora, quando Ezequiel, no capítulo 37, é convocado pelo Espírito para ir àquele vale de ossos secos, o que ele encontra? Ele encontra uma catástrofe, A Bíblia vai dizer que ali havia um vale de ossos e que esses ossos estavam sequíssimos. O que é isso? Crise, dificuldade, E o Senhor pergunta ao profeta:
poderão reviver esses ossos? Ezequiel olha, vê a dificuldade, a impossibilidade, humanamente falando, e ele diz assim: tu sabes, Senhor. Ou seja, eu não sei de nada, quem sabe é o Senhor. Não é? E somente, irmãos, um milagre. Não é? Então, o avivamento, ele sempre é precedido por um tempo de crise. Eu costumo dizer que toda manifestação da glória de Deus é antecedida por um profundo tempo de crise. Você vai ver isso na Bíblia em vários lugares, que quando a crise estava instalada, não havia saída, a glória de Deus se manifestou no meio do seu povo. Isso nós vamos ver no Antigo Testamento, vamos ver no Novo Testamento, não é? Vamos ver na história da igreja. Momentos de crise, eles exigem um avivamento. Eu creio que nós vivemos hoje, no século 21, não obstante esse crescimento de número de denominações ditas evangélicas, nós vivemos um tempo de profunda crise, um tempo de fastio para com a palavra de Deus, um tempo de analfabetismo bíblico e teológico, um tempo de muita dificuldade. A crise está instalada, mas nós estamos confiando que Deus há de mandar um grande avivamento, como ele sempre fez na história da igreja. Então, nós vemos aqui um avivamento, em primeiro lugar, precedido por crise. Para o crente espiritual, que por ninguém é discernido, mas que ele discerne tudo, e ele observa o mundo em que nós vivemos, né? Vemos aí avanço tecnológico, vemos melhorias governamentais e algumas coisas, mas por outro lado, para o crente que faz uma leitura espiritual, ele está vendo que a coisa está caminhando para pior. E esta crise, ela clama por um avivamento. Em segundo lugar, um avivamento estruturador. Eu gosto desta palavra. Tudo que Deus faz é organizado. Tudo que Deus faz é extraordinário. Tudo que Deus faz é maravilhoso. E o propósito de Deus é que nós melhoremos. Irmãos, venha o que vier, aconteça o que acontecer na minha vida e na sua vida. É difícil de entender, mas Deus está nos levando para um lugar melhor. Às vezes, Deus nos leva para lugares melhores através da crise. E nós não gostamos de crise, nós nunca nos acostumaremos com crise. Então, um avivamento estruturador. Veja que havia um vale de ossos secos, mas não ficou um vale de ossos secos. O que aconteceu? Quando Ezequiel profetizou, houve primeiro um grande ruído e se fez um grande reboliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Ora, meus irmãos, tinha fêmur para um lado, cabeça para outro lado, costela para outro lado, né? Enfim, os ossos do corpo humano. Não estavam os esqueletos tudo montadinho, estava aquele amontoado de ossos desorganizado. Mas a primeira coisa que aconteceu foi cada osso procurar o seu lugar. E ele olhou, mas não ficaram somente os cadáveres montados. Vieram nervos sobre eles, e depois cresceu carne, e depois estendeu-se pele por cima, não é? E, por fim, não havia espírito. Ficou lá um monte de seres humanos, não é? Com carne, tudo direitinho, mas o homem sem espírito, não é? Ele não é nada. Então, o espírito, quando foi introduzido neles, esse vale de ossos secos agora se tornou, não é? Um grande, como diz aqui, se puseram em pé um exército grande em extremo. É isso que Deus faz. Deus pega vale de ossos secos, ossos desestruturados e faz com que eles se tornem um grande exército. Eu admiro e creio desta maneira que os avivamentos de Deus, eles são estruturadores. Onde há bagunça, onde há desorganização, onde há indisciplina, onde há desânimo, onde há desorganização, em qualquer sentido, o avivamento vem para melhorar.
É por isso que alguém diz, ali está tendo um avivamento, olha, aquilo ali foi um avivamento. E eu fico aqui prestando atenção e estudando essas qualidades de avivamento que não levam as pessoas para melhor, né? Mas tudo continua como dantes, não é? Tudo desorganizado, tudo sem propósito e tudo mais. Eu não creio nesse tipo de avivamento. Eu creio em um Deus que criou os céus e a terra. E esse Deus criou tudo muito organizado. Einstein admirava a simetria do universo, né? Como o universo é simétrico, como as coisas são organizadas, como as coisas estão no ângulo correto, nas distâncias corretas, tudo muito organizado para que o nosso planeta funcione da forma como funciona. Da mesma forma, o corpo humano, não é? Um corpo integrado, um corpo organizado, tudo funciona com o seu propósito, no seu tempo. Então, irmãos, isso é muito bonito. O avivamento, ele é estruturador. Terceiro lugar, um avivamento conduzido pelo Espírito Santo. Sempre o avivamento é conduzido pelo Espírito Santo. No Vale de Ossos Secos, não é? Ele é conduzido pelo Espírito, o profeta é conduzido pelo Espírito a um vale de ossos secos. E lá, chegando, o profeta olha, ele é interrogado sobre a situação daqueles ossos, eles poderão reviver? Tu sabes, né? Então, Espírito da ordem, profetize, e ele profetiza ao reboliço, e daqui a pouco se levanta aquele exército, mas sem espírito, e Ezequiel diz assim, e profetizei como ele me deu ordem. E aí, segundo esta ordem, ele profetiza e o espírito entra neles, não é? Quando você vai para Ezequiel 47, você vê que aqui há um personagem, né? Ele diz que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, né? E aquele personagem, ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta, olha a condução, pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Depois pegou uma cana de medir, saiu medindo e ele foi avançando naquele ribeiro, né? Cada medida de 1000 côvados, ele avançava no ribeiro, tudo sob ordem, sob condução condução do Espírito Santo. Da mesma forma, nós vimos lá no batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que eles falavam línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu posso me arriscar, então, nesta aula, a dizer que o Espírito Santo é o grande maestro de todo avivamento, não é? Tudo feito com propósito, tudo feito no tempo certo, não é? Pessoas sendo batizadas, quem o Espírito Santo quer que seja batizado e recebendo a língua conforme o Espírito Santo quer que receba, e aquele poder é recebido na vida da pessoa para um propósito conforme o Espírito Santo deseja. Enfim, o Espírito Santo, ele conduz o avivamento. Coisa maravilhosa. Não há desorganização, não há bagunça, não é? Existem alguns movimentos aí que diz que a turma rodopia, daqui a pouco dá uma cotovelada, derruba o outro e tal. Isso não é movimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, não é? Quando se manifesta no meio do seu povo, não é para derrubar, não é para quebrar cadeira, não é para bagunçar. Ele se manifesta e se manifesta de forma ordeira, não é? Então, isto é muito importante. Um avivamento conduzido pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Quarto lugar, meus queridos, nós vamos ver um avivamento inigualável. Quando eu digo um avivamento inigualável, é que nada fará o que o avivamento faz, não é? Eu comentava ontem numa instrução para diáconos e auxiliares de trabalho, e eu dizia que hoje nós vivemos um grande equívoco, que é as pessoas quererem fazer uma obra espiritual na força do braço, e não conseguem. Então, a força do braço é para você levantar peso, é para você empurrar um carro, para você trabalhar, para você executar as questões físicas aqui na Terra. Mas no mundo espiritual,
não conta os seus músculos, não conta a sua altura, a sua estatura, não. Deus usa a quem Ele quer. Este avivamento faz o que ninguém consegue fazer. As grandes convenções se reúnem para decidir qual o melhor método, para decidir qual o melhor caminho. Mas, meus queridos irmãos, não adianta decisões convencionais se o Espírito Santo não estiver presente. O pastor elabora os seus planos, as suas metas, não é? E os seus métodos de trabalho, né? Para que a igreja avance, para que a igreja cresça, mas sem o avivamento do Espírito Santo, tudo isto, não é, perde o sentido. Não é? Às vezes o pastor luta na igreja, ensina nos cultos, não é? E doutrina, e faz tanta coisa, mas se o Espírito Santo não agir na vida das pessoas, o nosso discurso ficará no ar. Talvez alguém diga que pregação bonita, não é? Ou que pregação ruim também, não é? E fica nisso mesmo. Mas quando o avivamento está em cena, ele é inigualável. Nada poderá fazer pela igreja o que um avivamento faz, porque o avivamento é conduzido pelo Espírito Santo. E quando eu falar essa palavra avivamento, os irmãos sempre tentem vislumbrar a ideia de que num avivamento, essas pessoas que privam, né, dentro de uma comunidade, elas estão dominadas pelo poder do Espírito Santo. Então, por isso que nós tentamos muitas vezes tantas façanhas na obra de Deus e não conseguimos. E perguntamos por quê? Porque nos falta o poder do Espírito Santo. Onde há poder do Espírito Santo, os esforços diminuem. Não é? O Espírito domina o ambiente, não é? A pregação simples se torna extraordinária, a oração simples se torna extraordinária, uma palavra de conselho simples se torna extraordinária e as coisas mudam extraordinariamente. Então, glória a Deus por isso. Quinto lugar, um avivamento não exclusivista. Exclusivismo nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus, e Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. O avivamento, da mesma forma, o Senhor quer que todos participem deste avivamento. O avivamento não é algo restrito para alguém, mas para todas as pessoas. Na nossa introdução da lição, que é uma visão panorâmica da lição, como eu falei, vai dizer aqui: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos XVIII e XIX. No século XX, também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Glória a Deus, eu creio assim. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então, isto não é exclusivista, não é um avivamento apenas para as Assembleias de Deus, é um avivamento para todos quantos creem. Não é um avivamento estritamente para o estado de Alagoas, é para todo o Brasil e para todo o mundo. Não é um avivamento apenas para os homens, é um avivamento para as mulheres também. Não é apenas para os adultos, mas para os adultos, para as crianças, para os adolescentes. O avivamento não é só para os ricos, mas para o pobre também. Não é só para os senhores, mas para os servos. O avivamento, ele é tensionado por Deus para toda a carne, não é? Para os servos, para os livres, enfim, para todos. Vamos então para o nosso sexto tópico. Mas ainda voltando, meus queridos, antes do sexto tópico, ainda sobre essa questão do avivamento não ser exclusivista, você pode olhar aí o segundo tópico da lição, que vai falar dos grandes avivamentos que aconteceram, por exemplo, na Europa, na Alemanha por volta de 1722, na Inglaterra por volta de 1740,
Você vai ver avivamento no país de Gales. Também você vai ver nos Estados Unidos, né, com Charles Finney e outros, né? Enfim, nós vamos ver o avivamento pelo mundo, né? E o Brasil também tem passado por avivamento. Eu creio que Deus levantará a nação brasileira como uma nação de avivamento para todo o mundo. Muito bem, queridos. Vamos então, prosseguindo, como falei, para o 6º tópico, onde eu enumerei aqui avivamento que muda a história. Isso consta no nosso 3º tópico. Nosso 3º tópico diz assim: os avivamentos mudam a história. Subtópico 1, impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com o que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos, num contexto da tragédia do racismo naquela nação. Mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Mas o que nós queremos dizer, meus queridos, é que este avivamento não muda somente as pessoas dentro da igreja, não muda somente a nossa liturgia, não muda somente o nosso culto, mas este avivamento, ele extravasa para a sociedade. Nós ficamos hoje criticando a nossa nação, que a nossa nação está ruim por causa do governador, por causa do prefeito, por causa do presidente da república, e por causa disso e por causa daquilo. De repente a nação está ruim por causa de mim e de você. Será que a igreja está cumprindo o que ela deve fazer? Aí nós entramos no equívoco. Muitas vezes a igreja para de fazer o que ela tem que fazer e quer fazer o que o político está fazendo, o que o delegado está fazendo, o que a turma da passeata está fazendo. Nós não fomos chamados para isso. Eu me lembro que na época da pandemia, eu dirigi numa igreja aqui em Maceió e eu disse aos irmãos, a pandemia está aí. Eu não sou enfermeiro, não sou médico, eu não sou infectologista, não trabalho em laboratório. Agora, nós somos igreja e aquilo que nós sabemos fazer, o mundo não sabe fazer. Agora, se a igreja para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia, para de cultuar ao Senhor na essência, para de dar bom testemunho, que o que mais nós estamos tendo hoje no mundo é escândalo, não é? E, ao invés de evangelizar, desevangeliza. Então, cada um cumprindo sua missão. Como dizia um coronel que trabalhou comigo, cada um no seu quadrado. A igreja não precisa se preocupar em fazer o que o político tem que fazer. A igreja tem que se preocupar em fazer o que ela tem que fazer. E o que ela tem que fazer, Jesus deixou claro nas Escrituras, o apóstolo Paulo e os demais que escreveram o Novo Testamento e os que escreveram o Antigo Testamento deixaram claro o que nós temos que fazer como igreja. Como cidadão, nós vamos fazer o nosso papel de cidadão, obviamente. Mas, quando nós queremos que o mundo faça o que a igreja tem que fazer, isso é um equívoco. E quando nós queremos fazer o que o mundo secular tem que fazer, nós também cometemos um equívoco. Então, esse avivamento, ele muda a história. E isto é muito importante. Nós temos aqui, no tópico 3, ainda subtópico 2, que diz assim: também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. É algo que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Mas vejam que houve um impacto no mundo.
Um avivamento, ele impacta não somente a igreja, mas todos que estão ao nosso redor. E glória a Deus que seja assim mesmo. Sétimo lugar, algo também interessante. Avivamento que exige passos. Um avivamento, tudo de vez, Um avivamento, ele tem seus passos. E nós vamos ver aqui, nesse trecho do livro de Ezequiel, quando o personagem pede para que o profeta, na medida em que ele for medindo com o cordel de medir, o profeta vai avançando. Ele vai medindo e o profeta vai avançando. Aquele ser mediu 1000 côvados, o profeta avançou e as águas deram nos artérios. Daqui a pouco ele mediu mais 1000 côvados, ele avançou e as águas deram nos joelhos. Mediu mais 1000 côvados, ele avançou e as águas davam nos lombos. Mediu mais 1000 côvados e ele avançou e agora ele estava num patamar que só dava para ficar nadando, porque os pés já não tocavam mais o chão. Eu penso, meus irmãos, que um avivamento, ele tenha passos. Ele começa com um despertamento espiritual. Os crentes têm sede pela palavra de Deus. Os crentes têm sede pela oração. E nós vamos, irmãos, nos afinando e buscando mais as coisas de cima do que as coisas que são da terra. Hoje, a grande arma do adversário das nossas almas é o entretenimento. Nós estamos entretidos com muita coisa. Já há pessoas que só vão à igreja dia de domingo, mas nós já temos pior. Já temos pessoas que só comparecem à igreja no dia da ceia. E pior, nós já temos pessoas que estão comparecendo apenas no culto de Natal e não aparecem mais. E essa frieza vai tomando conta, isso vai se tornando normal, e daqui a pouco alguém diz, para que estar na igreja todo dia? Para que ir a 3 cultos por semana? Basta ir um culto. E aquilo que aconteceu na Europa e nos países que um dia foram avivados e hoje estão frios, igrejas se transformando em bares, isso, se nós não cuidarmos, chega no Brasil também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, meus queridos, um avivamento, ele vai sendo construído na medida em que nós vamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Nós vamos nos interessando pelas coisas de Deus. Nós vamos buscando aprimorar nossa comunhão. Nós vamos desenvolvendo a oração, o jejum, e outras coisas, que o verdadeiro cristão deve fazer. Assim como Ezequiel ia dando passos, e esses passos iam levando ele para a profundidade, até que ele ficou nadando sem tocar o chão, a que simboliza um homem no domínio total do Espírito Santo. Então, isso muito interessante, exige passos, 8º lugar, avivamento que produz vida. Eu tinha um professor na faculdade de teologia que ele dizia que o nosso projeto é o projeto de Deus. E o projeto de Deus é um projeto de vida. Avivamento não vem para matar, avivamento não vem para subtrair, avivamento não vem para humilhar, avivamento não vem para denegrir, avivamento não vem para prejudicar, nem para matar. Avivamento vem para produzir vida. Veja que na outra história aqui de Ezequiel, já no capítulo 47, já foi visto não um vale de ossos secos, mas ele viu um ribeiro, que ia correndo, e você vê que no versículo 9 diz assim, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Veja e sublinha aí na lição e na sua Bíblia, onde existe a palavra viver. Viverá, sublinhe, porque esta é a finalidade. Um avivamento, ele produz vida.
produz vida na igreja, produz vida no seu lar, produz vida na sua empresa, produz vida em você enquanto indivíduo. Quantas pessoas estão andando, mas são cadáveres ambulantes. Eles estão com a sua alma, estão com o seu espírito, estão com seus corpos, mas não produz vida, não tem vida em si mesmo, né? São pessoas que vivem, mas parece que não existem, né? Porque não tem vida. Mas eu quero dizer nesta aula que todo avivamento trabalha positivamente e ele é vivificador. Nono lugar, um avivamento personalizado. Isso aqui eu achei extraordinário. No Auxílio da Vida Cristã 1, nós temos escrito aqui que o avivamento muda atitudes, pensamentos e propósitos. Mas tem um comentário aqui que eu acho interessante. Diz assim: não precisamos reconstituir os acontecimentos do início do século. Tampouco necessitamos copiar com exatidão o que está relatado no livro de Atos. Charles Finney diz que, passada a primeira onda de avivamento, as pessoas começam a desobstruir os canais que Deus usa para que o fluxo do Espírito possa correr livremente. Quando Deus envia o reavivamento em resposta ao arrependimento e fé, ele usa novos canais. Por toda a história, nenhum avivamento tem sido exatamente a réplica, a cópia do outro. Eu costumo, quando estou ensinando, digo: Deus não quer transformar a igreja do século XXI na igreja primitiva. O que nós precisamos observar são os princípios que eram vividos na igreja primitiva. Esses princípios, irmãos, até porque são princípios, eles são imutáveis. Mas Deus não quer fazer hoje o que fez no século XVII, o que fez lá no início da história, o que fez na vida do apóstolo Pedro, na vida do apóstolo Paulo, né? Tem gente que quer que Deus faça hoje com ele o que fez com Pedro. O que fez com Pedro já foi feito. O que fez com Paulo já foi feito. Deus tem um repertório maior. Eu espero que Deus me use e Deus te use de forma poderosa, mas de forma diferenciada. Veja que Abraão era amigo de Deus, mas quando Deus falou com Moisés, Deus disse a Moisés: olha, eu me manifestei a Abraão, me manifestei a Isaac, me manifestei a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Iavé, não lhes fui perfeitamente conhecido. O que Deus estava dizendo para o grande profeta e legislador Moisés? Ele estava dizendo: eu quero te usar, Moisés, como nunca usei. Quero te usar, né, diferentemente daquilo que fiz com Abraão. Abraão nunca tocou com a vara para abrir o mar, mas vem Moisés, agora toca com a vara e o mar abre. Não caía comida do céu para Abraão, mas caiu para Moisés. E assim, meus irmãos, nós vamos vendo ao longo da história, com Moisés, o sol não parou, que no caso a terra, mas a Bíblia fala ali, até por causa da compreensão do povo da época, mas diz que na batalha lá com Josué o sol parou. Outra coisa maravilhosa, nós vamos ver também nos dias de Pedro, que Pedro passava e a sua sombra, quando alcançava as camilhas, as macas que estavam ali com enfermos, o povo era curado. A Bíblia não diz que Moisés, a sua sombra, curava. Então, Deus vai usando e fazendo coisas diferentes. O que eu quero ser e o que você precisa ser também, e creio que deseja ser, é um instrumento nas mãos de Deus, que Deus nos use poderosamente. Eu espero Deus fazer na minha vida o que não fez na vida de Pedro, nem de Paulo, nem de Tiago, nem de Moisés, nem de Josué, nem na vida de ninguém. Que ele me use de maneira poderosa e de maneira especial. E ele tem poder de me usar e te usar mais do que usou esses homens lá atrás. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se ele vai fazer, isso é com Deus e a sua soberania.
Então, meus queridos, um avivamento personalizado. Deus quer trazer para o nosso tempo algo diferente, agora que seja genuíno e vindo do céu. E último lugar, para que o nosso vídeo não fique muito longo, né, a nossa aula, um avivamento a ser mantido. Terceiro tópico e subtópico 2, foi uma parte que eu li, mas era para deixar para esse tópico aqui. Diz também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente, sublinhe isso aí, não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney, William Seymour e outros é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo e deseja também acender uma chama que não seja apagada. Por que os avivamentos não perduram? Por nossa culpa. Irmãos, Deus não tem culpa. Deus nunca erra, sempre está certo, sempre tem razão. Agora, nós é que não valorizamos, nós é que deixamos de fazer o que temos que fazer, nós é que vamos relaxando e vamos perdendo o fogo do avivamento. A pergunta hoje, será que nós temos feito algo para atrair o avivamento de Deus? Talvez não. Talvez a gente esteja fazendo coisas para atrair a ira de Deus. Mas nós oramos, pedimos a Deus que seja misericordioso, gracioso. A lição diz, corroborando com Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele fez no passado, creio que está fazendo em algum lugar da terra, e Ele quer fazer também aqui no nosso Brasil, e quer fazer no mundo um grande avivamento. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê força para cumprirmos a nossa parte, para que Ele também possa cumprir a sua parte. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração, e até a nossa próxima aula, Deus assim o permitindo.